E aí, pessoal, eu sou a Keila E eu sou o Augusto. e hoje nós somos seus parceiros de estudo para a gente desvendar um daqueles temas que, nossa, derrubam muito candidato em concurso de tribunal. Exatamente. A gente vai falar da famosa diferença entre suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Então fica com a gente que a meta hoje é gabaritar isso de uma vez por todas. Keila, essa é a dúvida clássica, né? A pessoa pensa, ué, faltei, mas o salário caiu certinho na conta. Como assim? Pode isso? Pois é. E entender o porquê disso acontecer é, na verdade, o segredo para dominar um assunto que bancas como a FCC e a FGV simplesmente adoram cobrar. Exatamente. E para ninguém se perder, nosso roteiro de estudos está bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai entender a diferença crucial entre os dois. Depois, vamos ver casos práticos de interrupção e de suspensão. Na sequência, a gente entra na parte que eu mais gosto, as pegadinhas de prova. E claro, fechamos com aquela revisão final para garantir o ponto. Ok, vamos mergulhar nisso. A base de tudo, gente, está aqui. Se a gente entender bem direitinho a diferença fundamental entre esses dois conceitos, olha, já é meio caminho andado para resolver qualquer questão que aparecer sobre esse tema. Bom, a primeira peça do nosso quebra-cabeça é a interrupção. Pensa assim, ó, o contrato de trabalho dá uma pausa, mas só na parte do trabalho em si, porque os principais efeitos continuam valendo. E para memorizar, anota essa dica. Interrupção inclui salário. Simples, né? Além do salário, o tempo de serviço também continua contando normalmente, como se a pessoa estivesse trabalhando. E agora, o oposto completo, a suspensão. Aqui a pausa é bem mais séria, mais profunda, o empregado não trabalha e as principais obrigações do empregador também pausam. Usando a mesma lógica do Augusto, na suspensão é sem salário. E como regra geral, o tempo de serviço também para de contar. Mas fica de olho nesse com exceções, porque é aí que mora o perigo. A gente já chega lá. Então, pessoal, o ponto crucial é este aqui. Este slide é a nossa cola do bem, sabe? É o resumo que precisa estar na ponta da língua no dia da prova. Interrupção tem salário e conta tempo. Suspensão, regra geral, não tem nenhum nem outro. Sério, quem está estudando, tira um print dessa tela, porque ela é a base de absolutamente tudo. Certo, a teoria ficou clara, né? Agora vamos ver como isso funciona na prática, que é o que importa. Chegou a hora de resolver uma questão real de concurso e de quebra destrinchar o famoso artigo 473 da CLT. Olha aí, questão quentinha da FCC. A gente tem 3 situações bem do dia a dia. A Rosa, que perdeu o avô, a Camélia, que é representante sindical e foi para uma reunião, e a Begônia, que precisou levar o filho pequeno ao médico. A pergunta é, quem aí pode faltar e continuar recebendo salário e por quantos dias? Essa é boa. Vale a pena dar uma pausa e tentar resolver antes da gente continuar. Ok, vamos analisar um por um com calma. A situação da Rosa se enquadra direitinho em falecimento de ascendente, porque avô é ascendente, certo? A Camélia, por sua vez, está no exercício da representação sindical num evento internacional. E a Begônia? Bom, ela precisa levar o filho, que tem menos de 6 anos, ao médico. Todas essas são, de cara, hipóteses de faltas justificadas que estão previstas na lei. E aqui, gente, está a prova da importância de conhecer a lei seca. Não tem jeito. As respostas estão todas ali escritinhas, no artigo 473. Para o caso da Rosa, o inciso I garante até 2 dias. Para a Camélia, o inciso IX dá o tempo que se fizer necessário, ou seja, os 5 dias que a questão falou. E para a Begônia, o inciso 11 prevê 1 dia por ano. Não tem achismo, é só aplicar a letra da lei. Portanto, fechou. O gabarito é a letra D. As 3 podiam se ausentar e receber o salário, cada uma dentro do seu limite legal. E o mais importante, para amarrar o conceito, como elas recebem um salário, todos esses casos são exemplos clássicos de quê? De interrupção do contrato de trabalho. Muito bem, interrupção está dominada. Agora vamos para a suspensão. E aqui, como a gente diz, o buraco é um pouquinho mais embaixo. O vínculo de emprego continua existindo, mas as obrigações principais dão uma pausa. E para a gente entender de vez, nada melhor que mais uma questão de concurso, né? E olha só, essa é outra questão clássica da FCC, que fala de um caso bem específico de suspensão, o afastamento para fazer um curso de qualificação profissional. Isso está lá no artigo 476-A da CLT. É aquele tipo de tema cheio de detalhezinho, prazo, percentual, tudo que a banca adora para criar uma boa pegadinha. Para gabaritar uma questão como essa, não tem jeito. Tem que memorizar esses pontos-chave. Primeiro, o prazo da suspensão é de 2 a 5 meses. Segundo, tem que estar previsto em acordo ou convenção coletiva e, claro, o empregado tem que concordar formalmente.
Terceiro, se a empresa demitir durante a suspensão ou nos 3 meses seguintes, paga uma multa pesada, de no mínimo 100% do último salário. E por fim, se o curso for só de fachada e não acontecer, a suspensão é invalidada e a empresa tem que pagar tudo retroativo. Com base nisso todo, o gabarito só pode ser a letra D. As afirmativas I, 3 e 4 estão perfeitas. É basicamente um copia e cola da lei. A pegadinha, a maldade da banca, estava na afirmativa I, que falava numa multa de 50%. Mas como a gente acabou de ver, a lei é clara. A multa é de, no mínimo, 100%. É nesse detalhe que o examinador tenta derrubar quem está menos atento. Certo? Já vimos a regra geral de interrupção. Já vimos a de suspensão, agora vamos para o nível avançado. É hora das pegadinhas, daqueles casos especiais que as bancas usam para separar quem realmente estudou a fundo. É aqui que a gente garante aqueles pontos que fazem toda a diferença na classificação. Primeira pegadinha clássica, a licença casamento, também chamada de licença gala. Todo mundo decora os 3 dias do artigo 473 da CLT, que se aplica para Carla, advogada. Tudo certo. Mas aí a banca, muito espertamente, coloca na mesma questão o Enzo, que é professor. E aí que tá. Para professores, existe uma regra especial lá no artigo 320 da CLT que garante 9 dias. Nossa, muita gente boa escorrega nessa. A segunda pegadinha é sobre a contagem dos prazos, que também confunde muita gente. A questão Q1 8 traz o caso do Zeus. O filho dele nasceu no sábado. A grande dúvida é, a contagem dos 5 dias da licença paternidade começa no sábado? Não. Fiquem atentos. A contagem se inicia no primeiro dia útil seguinte ao nascimento. Como ele não trabalhava no fim de semana, a licença dele, na prática, só começa a contar na segunda-feira. Isso prova que, na hora da prova, saber como contar o prazo é tão importante quanto saber o prazo em si. E agora, a mãe de todas as pegadinhas. Atenção total aqui. Lembra que a gente falou que na suspensão não se conta tempo de serviço? Pois é, toda regra tem sua exceção, né? E aqui temos 2 exceções importantíssimas que simplesmente despencam em prova. Mesmo sendo suspensão do contrato, nos casos de serviço militar obrigatório e de afastamento por acidente de trabalho, o tempo de serviço continua contando e o FGTS tem que ser depositado normalmente. Ufa! Chegamos na nossa revisão final. Depois de entender a teoria, de praticar com questões e de ficar esperto com as pegadinhas, é hora de consolidar tudo isso. Pensa nesta parte como aquele resumo de última hora que a gente faz na véspera, para deixar tudo fresco na memória antes de entrar na sala de prova. E aqui está o resumo visual do artigo 473 que a gente tanto falou. Uma tabelinha com as principais hipóteses de interrupção e seus prazos. Casamento, 3 dias. Falecimento de parente próximo, 2 dias. Nascimento de filho, 5 dias. E por aí vai. Esse slide aqui é outro que vale ouro. Mais um para tirar print e guardar para a revisão final. E para fixar de vez, de verdade, o número mágico é 2. Se for para lembrar de uma única exceção para a prova, que seja esta. Existem apenas 2 situações em que o contrato está suspenso, mas o tempo de serviço e o FGTS continuam valendo. Serviço militar obrigatório e acidente de trabalho. Gente, isso é ouro em pó para a prova. E para fechar, vamos deixar um desafio no ar. A aposentadoria por invalidez, para quem não sabe, é uma causa de suspensão do contrato. Mas, e se o INSS der alta para esse trabalhador anos depois? Ele tem o direito de voltar para a empresa? E o que acontece com a pessoa que foi contratada para o lugar dele? Essa situação, que foi baseada na questão Q11.0, exige a aplicação de tudo que a gente viu hoje. Pensem a respeito, pesquisem e o mais importante, continue estudando. Até a próxima, pessoal!